bom aqui ou não? Tá ótimo, tá excelente. Um pouco sobre a Copavel, uma comemoração importante nesses 51 anos. Eu queria falar sobre isso, sobre a trajetória da cooperativa, projeção para o futuro. A Copavel foi fundada no dia 15 de dezembro de 1970 por 42 produtores rurais e ela cresceu nesses anos e vai completar agora 51 anos, agora no dia 15 de dezembro de 2021. Cooperativa de sucesso, empreendedora, ousada, teve alguns precalços no caminho, como teve um problema sério no início dos anos 80, mas ela se recuperou. E hoje a Copavel é a 15ª cooperativa do Brasil e tem um faturamento previsto para esse ano de 2021 de 4,8 bilhões de reais, tem 8.500 funcionários e 8.000 associados. É uma cooperativa que este ano de 2021 vai crescer 36% em faturamento. Ela tem uma base industrial muito forte. A Copavel hoje tem 12 indústrias em funcionamento, tem 4 fábricas de rações para aves, suínos e bovinos, tem um frigorífico de frango, tem um frigorífico de suínos, tem um esmagamento de soja, tem 2 unidades produtoras de semente, ela tem também uma outra fábrica de ração somente para bovino, né? E tem uma indústria de fertilizantes, tem outra indústria de fertilizantes também foliar. Aí um laticínio também, que trabalha em parceria com a Piracanjuba. Então são 12 agroindústrias e o que é importante, a Copavel, 78%, e este ano nós vamos chegar a 80% em 2021, de todos os produtos que ela vende com valor agregado. Ela não vende muito pouco milho in natura, muito pouca soja in natura e muito pouco trigo in natura. Ela industrializa toda a sua produção e é também uma fabricante de insumos agrícolas que tem 2 indústrias de fertilizantes, uma foliar e a outra granulado, e continua ampliando a agroindustrialização, que este ano de 2021 nós vamos abrir mais uma indústria que é a Copeclean, Copeclean, né? É uma indústria de produto de limpeza destinado à área industrial e também vamos entrar posteriormente na linha de material de limpeza também para residências. E está previsto também para os próximos anos desenvolver mais 2 ou 3 indústrias. Os próximos anos que a gente fala, 22 e 23, mais 2 ou 3 indústrias. Nós vamos começar a trabalhar com uma indústria de produtos biológicos, também uma indústria de adubo organo-mineral
e vamos assim ampliando as nossas indústrias para agregar valor aos produtos associados ou melhorar a qualidade dos produtos que nós fornecemos aos associados, através de ser um produto não só competitivo em termos de preço, mas também um produto muito adequado a cada tipo de terra. Nós sabemos que na distância de 100 km de Corbélia até o Rio Iguaçu, quer dizer, entre esses dois rios, entre o Rio Piquiri e o Rio Iguaçu, você tem uma distância de 120 km e você tem uma diferença muito grande da qualidade e a textura da terra. Então a área de fertilizantes, a área de outros insumos, visa fazer um adubo, um insumo mais adequado a cada pedaço de terra. Então já estamos iniciando em 21, nós teremos 80% do nosso valor de faturamento vindo dessas agroindústrias, de valor agregado, e vamos continuar crescendo. A Copavel tem um plano ousado para entre 22 a 26, um crescimento de 100%. Hoje nós temos 34 filiais e nós queremos chegar em 2026 a 10 bilhões de faturamento. Então, um crescimento de 100% entre o final de 21, projetar 22, 23, 24, 25 e 26, no final de 26, ter um faturamento de 10 bilhões de reais, que é o dobro do que é hoje dos 4,8 bilhões. Temos hoje 34 filiais e vamos também ampliar o número de filiais, assim como nós vamos ampliar o número de indústrias, né? E está no DNA da Copavel inovações. Tanto é que nós temos grupos de trabalho de inovação dentro da Copavel, voltado a deixar a cooperativa uma visão estratégica de futuro, dentro de uma competitividade dos nossos produtos, tanto no mercado interno brasileiro como para o mercado externo. Hoje nós exportamos 55% da carne de frango e 35% da carne suína. Exportamos também adubo, fertilizantes para o Paraguai, e então a Copavel atende 40 países no exterior. O forte é carne de frango, carne suína e também adubo, fertilizantes para o Paraguai. Queremos também abertura de novas filiais dentro do Paraná, e uma das características da Copavel é uma cooperativa 100% paranaense. Não temos nada fora do Paraná. Nós temos assim uma conduta de trabalho que nós ficamos na nossa origem. Entendemos que o princípio cooperativista é um princípio que você tem que atender os associados regionais. E quando você torna uma cooperativa expansionista, você muitas vezes peca na sua base original. Então a Copavel está na sua base original, que é o estado do Paraná, e atende o oeste, o sudoeste e as regiões que nós vamos crescer nos próximos anos, no plano estratégico até 2026, com crescimento de 100%, com novas indústrias, novas unidades de atendimento associado, e este plano estratégico também vai aumentar muito o número de funcionários, não só de associados, mas também de funcionários, e valor de recolhimento de imposto, taxas, tributos, que isso é a parte social, e além da participação ativa nas comunidades, sempre que o Copavel se faz presente na sociedade, nas comunidades onde ela atua. Diogo, só voltando um pouco, você falou que tem 34 filiais. Essas 34 filiais é uma em cada município? Não, Quantos municípios a Copavel atende hoje? 23 municípios. 23 municípios. Oeste, Oeste e sudoeste do Paraná. Até Realeza, né? Não, até Pato Branco. A região oeste e sudoeste nós atendemos 23 municípios com 34 filiais. Até Pato Branco. Vai bem longe. Que vai aqui do oeste, e na região sudoeste nós vamos até Pato Branco. E eu queria voltar um pouco no início da história. Você falou que eram 42 associados. Você era um desses primeiros associados? Ou não? Não, eu me filiei na Copavel em 1978. Eu já tenho
de Copavel 43 anos de associados, tá? O meu pai não foi sócio fundador, mas foi o associado número 75, que entrou logo nos primeiros dias de fundação da Copavel. E eu sou de família tradicional de agricultores e pecuarista e sempre ligado ao movimento cooperativista. E quando esses 42 agricultores se associaram para formar a Copavel, qual que era o objetivo principal deles? Eles chegaram a imaginar que a cooperativa hoje teria esse tamanho, essa importância para o Paraná, para o Brasil? Nunca eles conseguiram visualizar o tamanho da Copavel e nem a força do cooperativismo. Então eles tiveram naquele momento, eles foram tomados por um ideal e por um sentimento de união. Qual é o sentimento de união, Cristinho? Esses produtores rurais estavam começando nos anos 70 aqui a agricultura, não somente aquela agricultura que você plantava para o seu consumo próprio na propriedade. Você começou a ter agricultura que você vendesse ao excedente, ao comércio. E aí os produtores rurais viram que nesse momento estavam sendo explorados pelo comércio, porque eles tinham só comércio local e também estavam sendo explorados porque tinham poucos representantes de insumos e não tinha assistência técnica. Então, na visão deles, eles tinham que se unir, produtores rurais, para criar uma associação e que a visão seria cooperativa, já que a cooperativa é um associativismo com visão econômica, e aí então eles criaram a cooperativa com 3 objetivos principais. Primeiro, fortalecimento deles na hora da comercialização, uma empresa que fosse atendesse a comercialização deles e que fosse transparente. Porque a cooperativa é algo transparente, você faz balanço, você faz assembleia, apresenta números aos associados que são os cooperados. Uma multinacional, você pode pegar todas as multinacionais mundial, ninguém fez reunião em Cascavel apresentando o seu balanço. A gente sabe os lucros de uma multinacional pela pesquisa, mas não sabe de que região do Brasil veio esse lucro, de que região do mundo. E o cooperativismo é algo transparente. Eles queriam justamente uma empresa que fosse transparente, que eles pudessem fazer a comercialização dos seus produtos e que prestasse conta no final do ano, com transparência, sobre quanto pagar o produtor e quanto que vender o produto. E também na compra de insumos. Tinham poucas empresas que compravam cereais aqui na região oeste, grãos e cereais, e tinham poucas empresas que vendiam insumos. Então não tinha nada de equilíbrio ou base de preço para dar uma sustentação que você está pagando um preço justo ou um preço de mercado que atende não só os distribuidores de insumos, mas também os agricultores. Então eles criaram a cooperativa justamente com essas duas vertentes: proteção para a aquisição de insumo preço justo e proteção também na venda dos grãos em preço justo. E aí teve a terceira pilar que eles necessitavam, que era, estava-se começando aqui na região plantar soja em escala nos anos 1970 e nós não tínhamos assistência técnica voltada para a produção. Aí criou-se também a necessidade da assistência técnica. Então, basicamente, a necessidade dos agricultores da época era proteção na compra de insumos e proteção na venda de grãos e também assistência técnica. Aí depois a cooperativa evoluiu, quer dizer, começou fábrica de ração, para também disponibilizar os produtos rurais, fábrica de ração, começou com abate de suínos para dar outra alternativa. Isso foi muito importante nessa outra fase da Copavel. Nos anos 70, a Copavel, a fase dela era proteção a grãos, insumos e assistência técnica. Já quando você olha a Copavel, a partir do final dos anos 70, mais precisamente do ano 80, ela já começa a ter uma visão estratégica de agregar valor aos grãos e dar outras oportunidades para os associados. Veja, por exemplo, que o estado do Paraná, 75% do estado do Paraná são pequenos produtores.
que tem uma sobrevivência difícil se ficar na mão somente do mercado aberto, somente do mercado que comercializa grão na visão do lucro deles, mercado de grãos, ou de insumos que tem a visão somente deles, de vendedores de insumos. O cooperativismo não. O cooperativismo é o sistema perfeito que, mesmo que ele seja vendedor de insumos ou comprador de grãos, ele tem uma transparência através da prestação de contas, onde o produtor pode se inteirar aquilo que ele vendeu e o que a cooperativa vendeu para frente, quanto a cooperativa pagou e quanto a cooperativa vendeu para ele. Então esse sistema cooperativista é o sistema ideal, o mais perfeito de proteção aos produtores rurais. Imagine que aqui nós temos, o Paraná tem 75 pequenos produtores rurais. Eles não têm poder de barganha. A única saída para os pequenos e médios produtores é a união deles como pessoas, como representantes de uma classe, em um sistema que possa protegê-los. E aí foi que surgiu a Copavel, surgiu as outras cooperativas no Oeste e cresceu muito o cooperativismo no Oeste, assim como a Copavel. Então aqueles 42 tinham um objetivo inicial, esse objetivo foi ao longo do ano, de acordo com as necessidades, de acordo com as oportunidades que surgem no mercado e a visão que você tem de proteger sempre o produtor e dar oportunidade também para o produtor, cresceu. Por isso que a cooperativa Copavel cresceu, se nós olharmos aí, hoje é a 15ª cooperativa do Brasil, né? Está entre as maiores empresas do Brasil, é a empresa número 242 de todas as empresas brasileiras, a Copavel, hoje a empresa número 242 em tamanho, né? E ao completar os 51 anos, tem uma empresa que é número 42 do Brasil em tamanho. E o Brasil tem muitas empresas grandes, tem Petrobras, tem empresas estatais muito grandes. E veja bem, e qual foi o capital da Copavel? Foi o capital da mão desses produtores, um pouquinho cada um, puseram o capital, esse capital se multiplicou também e criou-se uma empresa hoje que tem um valor de bilhões de reais, mas esse capital está a serviço dos produtores rurais. Não é uma empresa que ela vai sair da região oeste, do sudoeste, vai ser vendida. Não, é uma empresa que tem um patrimônio grande, mas tem um objetivo maior ainda, que é a proteção aos agricultores e pecuaristas associados e aos seus colaboradores. Os colaboradores da Copavel fazem um papel importante, são os gestores, são os técnicos que dão sustentação a toda esta empresa econômica, que é a Copavel, e fortalece o produtor. A hora que a Copavel é fortalecida, fortalece também o produtor rural. Quando ela é transparente, a Copavel é transparente, assim como o cooperativismo é transparente, você dá ciência a toda a sociedade, a todos os agricultores e pecuaristas, sobre uma realidade de mercado, de quanto foi pago e quanto se vendeu. Vou pegar água lá para você aqui. Tá. Tá. No Paraná, ela está em qual o ranking dela hoje? Hoje no Paraná nós somos a 12ª. E entre as cooperativas? Das cooperativas nós somos a 12ª. E no Paraná nós temos entre as 50 maiores empresas do Paraná também. É 12ª cooperativa e estamos entre as... E 15ª do Brasil. Do Brasil. E a Copavel também nessa visão de fortalecimento para os rurais, em 1989, criou o Show Rural. E o Show Rural é uma grande ferramenta e é um evento de tecnologia. O produtor rural não tem condições de ser na sua propriedade, visitar a Europa, visitar a América do Norte, visitar a Ásia, atrás de tecnologia. Então o Show Rural é uma vitrine da tecnologia mundial, a tecnologia do Brasil, e a tecnologia mundial que se coloca à disposição dos produtores rurais. Então, quando surgiu o Show Rural em 1989, foi uma necessidade de nós impulsionar a produtividade das lavouras já existentes e também da pecuária já existente e trazer novos modelos que podiam ser implantados nas propriedades
para diversificação da propriedade e melhorar a renda dos produtores. Então o Chuvo Rural faz parte do pensamento estratégico da Copavel de inovação. Então em 70, quando foi criada, o Oeste ainda não era essa potência? Não, o Oeste do Paraná, se nós olharmos a história do Oeste, nós tivemos aí nos anos 40, nos anos 50, sendo a economia extrativista, economia que tirava da terra, tirava a erva mate da terra e o pinheiro, mas não repunha nada à terra. Simplesmente era extrativista, tirava só da terra. Aí quando começou nos anos 70 e até os anos 70, aí nós tínhamos a agricultura de subsistência. As pessoas plantavam para o seu sustento na propriedade e também tinha pouco excedente para venda. Aí que nos anos 70 você começou a ter, começou no Rio Grande do Sul nos anos 60 e depois nos anos 70, já muito fortemente aqui no Paraná, a agricultura mecanizada, onde você pôs a máquina ajudando o homem a plantar e colher. E aí então começou-se a ter mais excedente de mercadoria para comercialização. Aí que entrou a necessidade das pessoas se unir, pequenos, médios, em um sistema econômico, e o ideal é o cooperativismo para isso, para conseguir comercializar esses excedentes e ter também como adquirir os insumos e saber que tudo era transparente. E o capital da Copavel hoje é quanto? O Copavel tem um capital de 600 milhões, nós chamamos de patrimônio líquido. Mas o seu capital atualizado passa de 4 bilhões de reais. Capital. E o faturamento dela em torno de 4,8 bilhões agora para o ano 2021 e chegaremos no final de 2026 com 10 bilhões de faturamento. Então é uma empresa grande. E essa empresa gera emprego, gera oportunidade, distribui renda, porque a hora que você gera emprego e que você tem uma participação efetiva na comunidade, nesses valores expressivos de faturamento, você gera também a distribuição de renda. Que a Copavel tem suas agroindústrias, mas muitas outras agroindústrias giram em torno da Copavel. Quando você fala em indústria de fertilizantes, você vê que tem uma indústria de plástico, existe uma indústria de embalagem, existe uma indústria de caminhões, existe uma indústria de prestação de serviço em torno de uma dessa indústria. Então, desde o posto de combustível, o mercado, a farmácia, o pequeno comerciante, isso a gente está falando numa indústria, a Copavel movimenta 12 indústrias. Então você acaba sendo uma empresa voltada para o estado do Paraná, na região oeste e sudoeste, que ela tem um valor agregado muito grande e depois ela tem um valor muito maior ainda, que são as outras que trabalham em função do que é a Copavel. Se nós olharmos, por exemplo, o valor bruto da produção paranaense, a cidade de Toledo tem o maior valor bruto da produção do Paraná. Lá na agricultura, lá na pecuária, no município de Toledo, você tem 3 bilhões de valor bruto da agropecuária. Cascavel é o segundo maior município do Paraná, o valor bruto da pecuária, da produção, VBC, valor bruto da produção. VBP. Ok, valor bruto da produção, VBP. E aí então se o Toledo tem mais de 3 bilhões, Cascavel já está com 2 bilhões e 270. E Toledo tem uma distribuição das propriedades muito interessante. Lá o colonizador ou os colonizadores que foram a Toledo fizeram todas propriedades pequenas. Tanto é que Toledo teve um dos primeiros frigoríficos do oeste do Paraná, que chamava-se Frigorífico Pioneiro em Toledo. Foi já pela aquela vontade dos produtores das regiões de Toledo, tá, montar uma indústria, chamou-se Frigorífico Pioneiro. Aí lá pelos anos, isso foi nos anos 60, aí veio uma empresa que hoje chama-se BRF, mas na época chamava-se Sadia, e adquiriu esse frigorífico e aumentou a integração de porcos, depois veio aves, então nós tivemos
essa primeira grande indústria de Toledo, cujos resultados hoje são muito grandes de ser o município que tem o maior esse VBP, valor bruto da produção. E Cascavel em segundo. E Cascavel é o segundo pela força das agroindústrias, porque pelo valor agregado, assim como foi Toledo, que a agroindústria não é só o que ela vende, o que ela representa em torno dela de outras indústrias e o que representa para o interior na produção. E você agrega valor, você produz insumos, vende insumos, gera emprego. Então, Cascavel hoje é o segundo VBP do estado do Paraná. E aí tem uma força muito grande nas agroindústrias. E a Copavel é a líder desse processo da agroindustrial aqui em Cascavel. Então, acho que se nós olharmos a história econômica de Cascavel, temos aí nos anos 40, 50 o extrativismo, depois até os anos 60 esse extrativismo, a partir dos 60 a agricultura começou a ter os primeiros sinais de mudança, saindo da agricultura de subsistência para uma agricultura que tenha excedente para vender. Aí em 70 fundaram a Copavel, e a Copavel foi além daquela imaginação, daquela visão estratégica dos fundadores. Então, o que é importante ter uma cooperativa que tenha vocação regional? Você pensa em 24 horas a tua comunidade. Você não precisa dividir pensamento ou investimento com outras regiões do Brasil. Essa é a importância da Copavel e essa é a visão estratégica da Copavel. Não tem nenhum investimento fora do Paraná, porque ela deve, ela tem no seu DNA um respeito por aqueles que fundaram e pelo estado do Paraná. Eu te fiz uma pergunta antes, se os associados que fundaram teriam a dimensão do que eles construíram. Eles não tinham essa visão do tamanho que se tornaria essa cooperativa economicamente. Eu queria saber se você hoje tem essa visão do que é a Copavel, do que ela se tornou e do que ela pode se tornar ainda. Tá. Essa visão, quando a gente fala na visão estratégica da Copavel, que ela vai crescer 100% até 2026, já é a visão nossa, uma cooperativa multinacional, que produz no Paraná e vende para o mundo. Então esta é a visão. Quer dizer, naquela época você não podia ter esta visão porque você não tinha um mundo globalizado. O mundo começou a ser globalizado nos anos 80, foi mais fortemente nos anos 90 e mais fortemente ainda nos anos 2000. Então hoje você põe um plano, uma visão estratégica com um plano de abrangência global. E os fundadores tinham um plano de atender às suas necessidades somente. Então, essa é a diferença e essa oportunidade que existe no mercado quando você pensa grande, tá? Para um sistema que tem que ser grande a cooperativa e trazer junto com a cooperativa os produtores rurais que são parte integrantes. Você comentou sobre a importância da Copavel na sociedade. Eu queria aprofundar esse assunto. Além dessa geração indireta de empregos, dessas 12 agroindústrias, a Copavel também participa de algumas lutas sociais. Uma última que eu vejo muito, principalmente a sua participação, é sobre o pedágio. E além dessa luta do pedágio, como que a Copavel se posiciona socialmente na comunidade para angariar a comunidade? A Copavel, como cooperativa, ela tem uma responsabilidade na geração de emprego e na distribuição de renda. Esse é um social já, geração de emprego e distribuição de renda. Outro social do cooperativismo da Copavel é quando você une uma sociedade com o mesmo objetivo, casos produtores rurais e pecuaristas, de fortalecimento de toda a área agrícola. Então, esse fortalecimento da área agrícola também é um social, porque quando você olha uma multinacional, ela compra o soja, carrega daqui, o soja vai para o mundo. Quer dizer, as multinacionais não têm um agrônomo para dizer o seguinte: nós vamos dar assistência na compra de insumos, no plantio, nos tratos culturais da sua lavoura e na colheita, e fizemos a comercialização e agregamos valor nessa comercialização.
O sentido, a diferença do cooperativismo com empresas mercantis ou multinacionais é esta, é a visão estratégica de fortalecimento da sociedade. E isso, a visão estratégica, é um social. Outra visão estratégica, por que o show rural? É uma visão estratégica de proteção e de aumento de produtividade. Quando você vê, por exemplo, a cooperativa abrindo uma indústria de frango, você hoje foi vender uma tonelada de soja, hoje seria uma tonelada de soja, se fosse vender hoje para exportação, uma tonelada de soja na exportação hoje, diria que seria aí $500 a tonelada. Vender uma tonelada de milho na exportação hoje seria $250, $260. Quando você transforma nessa tonelada em carne de frango e você exporta essa tonelada de carne de frango, você vai exportar por $2.400, $2.200, $2.400. A diferença dos 250, 260 do milho, 500 da soja, você une os dois e não dá 750, dá 3, 4 vezes mais, certo? Então, esta mesma social. E onde fica essa diferença? Fica na sociedade. Por exemplo, a gente chama que social não é dar o peixe às pessoas. O social é dar oportunidade para as pessoas encontrarem o peixe no rio. Tá? Então, é social. E quando você tem algumas interferências na economia desses produtores, caso do pedágio, por exemplo. Por que da luta do pedágio? Porque o pedágio tornou muito caro e quem paga essa conta é o produtor rural. Porque lá na ponta, o que compra frango por $2.200, $2.400, não vai pagar mais porque o produtor do Oeste do Paraná tem o pedágio, ou os produtores paranaenses têm o pedágio mais caro do Brasil. Ele compra frango do Paraná, como compra frango de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Compra frango da Copavel, como compra das outras empresas dos outros estados. E assim também a soja, também o milho. E aí a conta começa do valor comercial e vai até o produtor rural. Ou seja, todas essas despesas no caminho e principalmente esses excessos de despesa, 100% é custeado para o produtor. O frango não recebe mais, porque o pedágio está caro, aí o produtor recebe menos pelo milho, menos pela soja, menos pela criação de frango, menos pelo leite, menos pela criação de suíno. Então, por que você se envolver numa missão de pedágio? Nós não queremos ser concessionário de pedágio, nem temos essa vocação. Agora, temos a responsabilidade de defender o produtor rural. E tudo que o pedágio consumiu de dinheiro nesses 24 anos, o maior contribuinte foi e foram os produtores rurais. Aí nós não podemos ficar no silêncio ou na acomodação da cadeira. Nós temos que pensar nesse produtor rural que colheu o milho, colheu a soja, trabalhou com o suíno, com aves, com o leite, e que aquele produto final é suor do seu rosto e teve um valor diminuído por causa do pedágio. Então ele tem a responsabilidade como dirigente, como cidadão, como parte envolvida de você estar numa cadeira e não estar somente para fazer a tarefa diária. Você tem que ir numa visão estratégica do que é que mais que eu possa acrescentar para valorizar o suor e os calos da mão dos produtores. Esta é a luta do pedágio. Não tem interesse político, não tem interesse econômico de quem é concessionário. O interesse nosso é proteger o produto associado para que ele pague menos pedágio e seja valorizado o suor do seu rosto. E hoje vocês estão contentes com esse modelo apresentado ou ainda tem luta pela frente, Diogo? O Oeste do Paraná teve uma organização exemplar em termos de Brasil, que não foi somente a Copavel que se envolveu no pedágio, se envolveu outras cooperativas, outras empresas econômicas, as nossas associações, começando por todas as associações comerciais do Oeste do Paraná, toda a nossa Cassiopar, esse programa Oeste de Desenvolvimento, que é um programa fantástico que uniu associações comerciais, uniu outras entidades
E então começou a ter assim um envolvimento não somente isolado de uma cooperativa, de uma pessoa, ou de várias pessoas, várias empresas. Aí você começou a ter uma identidade comum no estado do Paraná. E aí nós conquistamos bastante, muito. Foi uma grande conquista na discussão do modelo. Mas o modelo não está finalizado. Ainda tem 2 ou 3 itens do modelo que nós temos que continuar discutindo. Por exemplo, aporte financeiro. Aporte financeiro vai sair também do valor. Nós pagamos e eles tiram um valor concessionário para um aporte financeiro, para deixar numa conta, para depois resolver o que vai fazer aquele dinheiro. Cobro mais um pedágio para recolher a uma conta vinculada do governo, para depois discutir o que é que vai fazer com esse valor. É um item que primeiro você tira e depois vai discutir o que você vai resolver, o que você vai fazer com o dinheiro. Outro item, que quando há as duplicações tem um degrau tarifário. Ora, se você tem um aporte financeiro, não precisa ter o degrau tarifário. Então tem 2 itens aí que tem que continuar essa discussão, certo? E sensibilizar as autoridades sobre existe uma duplicidade de cobrança em cima do pedágio futuro. Outro item também no pedágio, quando fizeram somente 6 lotes no Paraná, nesses 3.327 quilômetros de rodovias, entre rodovias estaduais passadas pelo governo federal e as rodovias federais já existentes, são 6 lotes. Aí você concentra e inibe a participação de empresas médias. Empresas médias podia ter e tem em todas as regiões do Paraná empresas médias que podiam participar. Assim, você fazendo só esses megalotes que está acontecendo, aí a participação são de quê? São de empresas multinacionais e empresas nacionais de grande porte. Ótimo, não somos contra nenhuma delas, somos até a favor. O mercado precisa de maior número de empresas. Agora você não pode tirar a oportunidade das empresas médias paranaenses, inclusive as regionais. Então eu acho que esse grupo de 6, eu sei que hoje não se pode mais voltar atrás, somos voto vencido, mas continuamos com a mesma opinião. Podemos ser votos vencidos, mas a opinião continua. E aí há um risco muito grande de você fazer concentração, porque são menos concorrentes. Quando você concentra, você poderá deixar uma porta aberta para que, tendo menos concorrente, e que tenha resultado em preço, e esse resultado em preço vai prejudicar quem? Principalmente os produtos rurais. Eu gostei dessa conversa sobre o pedágio. E eu também estava aqui na minha pauta, você adiantou um pouco para a gente falar sobre o show rural, esse momento do show rural, que é trazer tecnologia de ponta que é apresentada no mundo para o Oeste. Isso é um projeto incrível. O show rural foi um projeto que também, eu quero fazer agora uma ligação com aquilo que você falou no início. Os produtores, 42 produtores rurais, tinham visão do que seria a Copavel hoje? Eu acho que não tinham. Mas o princípio deles foi bom. O desejo deles, o ideal deles. E o show rural? Quando nós começamos a montar o show rural em 1989, foi um evento que começou com 110 pessoas. 110 pessoas e 15 empresas. E nós pensamos num evento que fosse atender os associados da Copavel. Aí ele começou a crescer. Começou a chamar a atenção de todos os produtores rurais, começou a chamar a atenção de mais empresas. E isso, então, se nós em 1989 nós não tivemos uma visão completa do que seria o show rural, e o objetivo somente era atender inicialmente os produtores rurais da Copavel, é uma história também muito parecida com o que aconteceu com os 42 produtores em 1970. Então ele cresceu e hoje é uma referência mundial, está entre os 3 maiores eventos do mundo. E isso é importante. Ele está entre os 3 maiores eventos do mundo, que atrai todas as grandes empresas mundiais de insumos, as grandes empresas mundiais de tecnologia, as grandes
universidades, faculdades que trabalham em conjunto para desenvolver produtos e insumos para os produtos rurais. Então, o suco rural, a grandeza do suco rural hoje é muito além de uma empresa Embrapa. Além da Embrapa. Porque você dá oportunidade para a Embrapa, mas dá oportunidade para todas as empresas de semente do mundo. Dá oportunidade para a Embrapa, que é a nossa grande empresa de tecnologia de semente, dá oportunidade para ela. Mas dá oportunidade para todas as empresas produtoras de tecnologia e de sementes do mundo. E o agricultor é o grande beneficiado, porque ele tem a tecnologia brasileira, através da Embrapa, e a tecnologia do mundo todo, através das outras empresas. Eu falei de semente, mas assim também em máquinas e equipamentos, assim também os outros insumos agrícolas, de todos os insumos que o produtor precisa, né? Então, o suco rural hoje é uma ferramenta indispensável para o produtor rural. Sem ele, a agricultura não cresce, não tem boa produtividade. Porque como é que o agricultor vai encontrar esses insumos? Vai um vendedor na fazenda dele, na sua propriedade, com um talão de pedido e vende o que o seu chefe mandou. E o produtor indo no suco rural, ele vai ver o mundo da tecnologia. E aí não é o vendedor que vai vender para ele, é ele que vai procurar aquele insumo que ele viu e que é o melhor para a sua propriedade. Então você inverteu o processo. O vendedor vender, hoje não. O produtor que vai atrás de comprar aquele insumo que ele encontrou e viu no suco rural. E agora o suco rural com uma edição de inverno Isso. Pode beber água primeiro. Tá. O suco rural, nesse ano de 22, fez já a segunda edição do inverno. Porque nós temos que dar oportunidade para o crescimento de culturas de inverno também. Tanto o milho segunda safra, que é uma cultura intermediária, como o trigo e outras culturas. Então, o suco rural continua com o seu papel, né, de ser vitrine de tecnologia, mas ele foi muito voltado para a tecnologia da produção de verão. E agora, então, ele está completando também, tendo a tecnologia para a produção de oportunidade de produtos de inverno. E tudo isso é cooperativa, tudo isso é cooperativismo, na visão de levar oportunidades para os produtos rurais. O que é o suco rural? Qual é o papel principal do cooperativismo e da Copavel? É levar oportunidade, dar oportunidade. Imagina o Oeste sem o suco rural. E como é que o produtor ia saber das sementes que foram desenvolvidas na Europa, foram desenvolvidas na Ásia, na América do Norte, se ele não tem uma vitrine para olhar esse produto? E não só olhar, conversar com os técnicos, pesquisadores, para colocar a realidade do Oeste, da sua propriedade, para esses pesquisadores e o produto que eles têm melhor para a nossa região. Qual o futuro do suco rural? Ele tem que ser, não sair do seu princípio, vitrine de tecnologia. Não sair do seu princípio de ser um evento que seja voltado para os agricultores e pecuaristas e empresas de insumos, sem show gastronômico, sem show de entretenimento, somente o show da tecnologia e a um público específico, produtores rurais, e fazer sempre um encontro entre os produtores de insumos, pesquisadores, universidades e todas as empresas mundiais com o produtor rural. Quer dizer, futuro. Não podemos mudar esse princípio que deu certo. Na pandemia, a gente tentou e fez o evento de 2021, o evento digital. Mas o produtor, quando tivemos o evento de inverno, em setembro, o produtor foi lá, ele não se contentou em ver a foto, que a foto ele pode aproximar e tal, mas ele não pega, ele não sabe se aquela planta
tenha a sua haste mais resistente, menos resistência, porque ele viu a foto. E lá ele quis ir no evento rural do inverno e pegar no trigo, medir a espiga do trigo, contar quantos grãos. Porque quando você vê a espiga do trigo, a foto, você não sabe quantos grãos tem ali dentro e quais são o tamanho desse grão e nem esse peso. Então ele está sedento, está querendo voltar. E aí então que vai ser um grande evento. E a pandemia, felizmente, ela já está mais controlada. Vamos tomar todos os cuidados, atender todas as determinações e mais alguns cuidados que o Copavel sempre vai ter, né, além das determinações. Mas o que nós encontramos? As empresas de pesquisa que precisam da vitrine para colocar seus produtos. E o produtor que precisa visitar essa vitrine e ele quer tocar nesses produtos. Olha, uma comparação muito simples. Você passa numa vitrine da loja, vê a camisa. Você tem que entrar na loja para ver, você tem o meu número? Posso experimentar aquela camisa? Você tem outras opções? Esse é o show rural. Um casamento perfeito. Bem perfeito. Ó, necessitar de necessidade e não tem como separar um evento desse mais. Ano que vem o evento volta presencial. Presencial de 7 a 11 de fevereiro. E o digital continua, já está acontecendo no digital, né? Cada semana você tem um episódio no YouTube sobre como está o desenvolvimento das plantas, das empresas que vão expor seus produtos, já começando a dar uma visão de como será o evento. Que será o maior evento de todos os tempos. Porque nós temos 2 anos represados de pesquisa que tem que ser apresentados. Então, ele é maior nisso. Uma que o mundo está muito rápido na questão da pesquisa, pelas novas ferramentas, pelos novos recursos. E o outro, porque nós estamos 2 anos que nós temos represado a pesquisa. Então, será o maior evento de tecnologia. Gilvon, a gente falou antes sobre faturamento, sobre as agroindústrias, mas eu queria saber qual é o maior cliente da Copavel hoje. O país tem algum assim que... Japão e China. Japão e China? No exterior, Japão e China. Quanto da exportação vai para eles? As nossas exportações, se você olhar, que nós exportamos 55% do frango, Japão e China são responsáveis Nós exportamos 55%, né? E Japão e China é responsável por 30% desses 55%. Do frango, né? De frango. Suíno é mais pulverizado que o Paraná agora, que tem a grande oportunidade de venda de carne de suína para o Japão, principalmente, que é um grande mercado de carne suína, né? Porque até então nós não tínhamos a liberação de febre aftosa, que atinge também o suíno, não só o bovino. Só para eu me contextualizar, quando a Copavel começou a agregar nos anos 80. Nos anos 80 começou a agregar? E mais fortemente nos anos... É um progresso. 80 teve as primeiras agroindústrias, nos anos 90 mais fortemente e mais fortemente a partir dos anos 2000. Então teve uma multiplicação dessa maneira e não para mais. Eu queria agora, para a gente finalizar, que já está longa, o mundo está se tornando mais socioambiental, digamos assim. A responsabilidade ambiental das empresas é algo que precisa ser... Suzana, oi? Traz para mim a nossa missão, valores. Copavel tem uma preocupação há vários anos
Traz o nosso cartaz aquele da missão. A Copavel tem há vários anos essa preocupação, tanto é que a missão da Copavel é produzir alimentos sustentáveis. Essa é a missão da Copavel. Não foi inspiração na COP26. Ela é algo que está no nosso DNA há muitos anos. Pode pôr mais aqui. Vê se pega lá. Pega. Aí? Isso, obrigado. Isso. Então, a missão da Copavel é produzir alimentos sustentáveis. A visão é ser referência na produção de alimentos sustentáveis. E aqui, os nossos valores é responsabilidade socioambiental, ética profissional, valorização das pessoas e respeito. Mas olha o item 1, missão nossa. Então não foi a COP26 que deu esse recado para nós. Nós sempre trabalhamos. Tanto é que o Chuck Brown, ele preserva isso aí desde a sua fundação, o respeito ao meio ambiente. E esse ano nós estamos fazendo um evento, na 22, voltado à terra. A terra, como maior símbolo de sustentabilidade. Então, o cuidado da terra. E aí quem é o responsável? É o homem. E o homem que está em cima dela. Não é o americano que será responsável pela terra do Brasil. E nem os europeus. É nós. Porque nós temos que pensar na terra e nos nossos descendentes. Não repetir os erros deles, né? Eles tiveram os seus erros. Era uma época que não se preservava, né? Mas agora o mundo tem que ter, todos têm responsabilidade. E a Copavel já está no seu DNA essa responsabilidade de muitos anos.